Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de árvore genealógica bíblica. Nós estamos agora iniciando 1 Reis, capítulo 17. E aí, no versículo 1 do capítulo 17, já apareceu um novo personagem aqui, que é o profeta Elias, que em hebraico o nome dele é Eliarro. Então, ele é um tesbita da cidade de Tisbe, um profeta. E daí no capítulo 18, 1 Reis 18, 3, aparece um outro personagem que se chama Obadias, que em hebraico, transliterado para o português, o nome dele é Ovadaia. Ele é encarregado do palácio de Achave, ele é um servo do rei Achave. O rei Achave está na página 34. E aí aqui na página 34, onde a gente viu no vídeo passado, o Achave ele está aqui. Ele é rei, ele se tornou rei depois que o pai dele, que é o Omri, que era o comandante do exército que virou rei, o Omri morreu e deixou o reinado para o filho Achave. Esse Achave aqui, ó, estão vendo que tem um link aqui, ó, é o mesmo Achave que tá aqui em cima, tá? Porque é tanta anotação que às vezes a gente acaba anotando o mesmo personagem duas vezes, mas depois a gente vê que é a mesma pessoa. Porque tem pessoas com nomes iguais que são pessoas diferentes, mas nesse caso aqui, esse Achave e esse Achave são a mesma pessoa, tá? Porque esse Achave casou com a Jezabel, que em hebraico, transliterado para o português, é Izevel. E o nome do pai dela é Etbaal, ou Etbaal em português, que é quase a mesma pronúncia, né? Que tá em 1 Reis 16:30. Então, esse estudo aqui a gente fez na aula passada. Aliás, no vídeo passado. Então, esse Achave, ele cometeu todos os pecados que o seu pai cometeu. Ele era rei de Yahudá. E aí, ele tinha esse servo, que tá aqui na página seguinte, na página 35. Esse servo, ele, apesar de ser servo do Achave, que era muito pecador, ele era temente a Yahweh, ao Pai Criador. E quando ele viu o Eliarro falou para ele que era para avisar o rei Achave que Eliarro estava ali, mas esse Obadias, ele tinha medo, né? Porque ele foi mandado pelo rei para matar todos os profetas. A Jezebel, inclusive, foi encarregada de matar todos os profetas da região. E aí esse servo, ele não obedecia às ordens do rei, né? Do seu senhor. O que ele fazia? Ele pegou 100 profetas, escondeu 50 profetas numa caverna, 50 profetas na outra, e ia levar alimento e água para eles todo dia, para que o rei não os matasse. E ele acabou encontrando Eliarro, sabia que Eliarro era profeta, e aí, ao invés de matar Eliarro, claro que ele ficou do lado do profeta. E ainda aqui no capítulo 18, mostra toda a história entre o profeta Eliarro e esse rei Achave. E o resumo desse capítulo é o seguinte: o profeta Eliarro fez uma oferta de um carneiro, tanto para os profetas de Baal e Asherá, que era o povo desse rei Achave, e fez uma oferta para invocar o nome do Criador. Então, esses profetas pagãos invocaram o nome do Deus deles e nada aconteceu. E quando Eliarro invocou o nome do Criador, Todo-Poderoso, desceu fogo sobre essa oferta de carneiro que queimou a oferta ali. E aí muita gente ficou abismado com o que estava acontecendo e, de fato, comprovaram, né, que o Deus dos profetas do rei Achave eram falsos, eram pagões. E ali mesmo Eliarro acabou com todos eles à espada. Depois que tudo isso aconteceu, esse rei Achave contou para a esposa dele, a Jezabel, que mandava matar os profetas do Criador, que isso tinha acontecido, mas mesmo assim, ela com o coração endurecido ainda tentou matar Eliarro, então ele fugiu.
Aí é bem interessante aqui nesse versículo, que quando os profetas pagãos estavam invocando o nome dos deuses, né, deles, o profeta Eliahu zombou deles e falava assim, gritem mais alto, afinal, ele é Deus, não é? Tá vendo aqui Deus com letra minúscula, né? Porque é o Deus dos profetas pagãos. Talvez ele esteja meditando, ou esteja ocupado, ou de viagem, ou talvez esteja dormindo, e vocês precisam acordá-lo. Então, ele zombou aqui dos profetas de Baal e Asherat, que no total davam 450 profetas, durante o desenrolar dessa história. E aí, quando ele fugiu, quando Eliahu fugiu para salvar sua vida, porque a Jezabel estava louca querendo matar ele, ele foi, olha para onde? Cadê aqui? Para o Monte Horebe. Ele deixou o seu servo, ficou andando pelo deserto, pediu para que o Criador tirasse a vida dele, mas apareceu um anjo que deu comida para ele e revigorasse ele para que ele continuasse a jornada. Então ele viajou 40 dias e 40 noites até que chegou ao Horebe. Esse daqui é o Monte Horebe, que é o Monte Sinai, a montanha de Deus. Eu fiz um estudo muito legal, que a montanha do Monte Sinai está quase ali no sul da Arábia Saudita e não no Egito. Tem documentários sobre isso, muito interessantes, na internet, num canal chamado Expedition Bible. Eu vou deixar na descrição aqui do meu vídeo o link para esse estudo, mas é em inglês, tá? Aí talvez tenha a tradução em português, em legenda em português. É muito interessante ver isso aqui, que hoje o Monte Sinai, falam que é no Egito, né? Pela questão comercial, do turismo, mas o verdadeiro tá na Arábia Saudita. Então, depois dessa experiência que Eliahu teve no Monte Horebe com o Criador pediu para que ele voltasse para a Síria para ungir o Hazael para ser rei da Síria. E ungisse o Ierro, filho de Ninsi, para ser rei de Israel. E ungisse Eliseu, filho de Safate, para ser ungido profeta após ele. Então, Hazael está em 1 Reis 19:15. Ninsi, pai de Ierro, está em 1 Reis 19:16. E Safate, pai de Eliseu, está em 1 Reis 19:16.